Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos das estruturações do fragmento em análise e vamos falar de três estruturações. A primeira é a estruturação de superfície, logo a estruturação funcional, logo a estruturação semiótica. Bom, com relação à estruturação de superfície, diria que aprendida no nível de manifestação textual, a narrativa ela deixa-se facilmente recortar em sequências sucessivas a partir de debreagens temporais. Seriam 5 momentos, né? Primeiro, no fragmento outrora. Segundo, e um dia. Terceiro, quando. Quarto, então. E quinto, disseram-me. Com relação ao quarto, não, ou na verdade, essas 5 sequências, baseando-se na sucessividade temporal, elas restituem o encadeamento cronológico do relato. Então, ele é suficiente para formar um arcabouço narrativo. De fato, poderíamos imaginar um narrador que se contentasse com essa sequência de enunciados para formar o efeito narração. Mas essa arquitetura continua sendo própria do relato considerado e ela nos instala, por assim dizer, nos encerra em seu universo figurativo particular. Logo, ela não pode ser vista como um modelo generalizável de organização narrativa. Ora, é exatamente isso que se procura aqui, um modelo generalizável de organização narrativa. Para tanto, é preciso subir um degrau na abstração e propor uma nova formulação capaz de apresentar uma estrutura da narrativa. Assim, nós chegamos na estruturação funcional. Bom, esse segundo nível de formulação se apoia sobre análise em termos de termos propianos, ou seja, em termos de funções que designam a morfologia narrativa. Então, nesse fragmento, chega-se a 5 sequências, a saber: 1. Situação inicial, as funções preparatórias. 2. Acontecimento perturbador, o estabelecimento da falta. 3. O agravamento. 4. A luta, sob a forma de diferentes possíveis narrativos. E 5. Situação final, que é o desfecho. Então, essa análise, a bem dizer, combina as propostas de Propp e de Prémont. Ela põe assim em evidência, na função luta, diferentes possíveis narrativos sucessivamente atualizados. Então, há aí uma generalização incontestável. Nós obtemos um modelo abstrato ao qual se adapta a narrativa particular de Leclésio. Então, rompendo com a linearidade da mera sucessão temporal, a análise exibe, além disso, possibilidades de emparelhamentos paradigmáticos, 1 a 5, que dão conta do fechamento do texto narrativo. Mas esse dispositivo apresenta-se longe da realidade textual como um esquema geral de ação, específico pelo menos ao esquema da ação do tipo conto. As relações actanciais estão ausentes de um molde narrativo baseado em modificações das situações, independentemente dos sujeitos, dos objetos e dos valores em jogo. Então, vista exclusivamente como esquema de ação, essa análise ela expõe 2 problemas. De uma parte, permanece muito próxima do nível figurativo da manifestação, ou seja, situação, luta, acontecimento figuram segmentos de ação. A estrutura narrativa permanece assim prisioneira do universo das narrativas e interdita-se qualquer extensão à análise de outros tipos de discursos, discursos não figurativos, ou filosóficos, ou científicos, por exemplo, que são, entretanto, analisáveis também em termos de estruturas narrativas. Então,
De outra parte, ela não leva em conta a realidade linguageira da narratividade em si mesma, seus enunciados e sua sintaxe, isto é, os simulacros linguageiros da ação. Ela tem por horizonte a ação, tal como é percebida no universo da experiência. Daí, a proposição de um terceiro nível de formulação, que é ainda mais abstrato, no qual vai se situar a análise semiótica propriamente dita. Terceiro tipo, a estruturação semiótica. Esse terceiro nível estabelece a estrutura geral dos fenômenos narrativos, levando em consideração as formas sintáticas dos enunciados e somente elas, enraizando assim a análise na realidade da linguagem, independentemente de toda pressuposição sobre a realidade da ação. Então, nós obtemos, para as 5 sequências, as denominações elementares seguintes. 1. Estado 1. 2. Transformação 1. 3. Intensificação. 4. Transformação 2. 5. Estado 2. Bom, como se vê, a temporalização desapareceu. Resta apenas a armação lógica dos enunciados. E de hora em diante, o desenvolvimento sintagmático da narrativa revela uma estrutura mais profunda sobre a qual repousa, que é, por sua vez, de ordem paradigmática. E é esse nível que se situaria a verdadeira arquitetura narrativa, ou seja, o paradigmático teria prioridade sobre o sintagmático. De fato, cada um dos enunciados tem seu correspondente, ou seja, ao estado 1 corresponde o estado 2. A transformação 1 corresponde à transformação 2. E a intensificação, aparentemente isolada, apresenta-se como o ponto culminante da narrativa, seu clímax, como atestam na superfície as diferentes marcas de intensidade qualitativas, como até, e quantitativas, como tão, todas. E se nós examinarmos mais de perto as coisas, nós vamos constatar que as denominações propostas, essas denominações propostas são precisamente motivadas pela estrutura dos enunciados por ela designados. Ou seja, assim, o estado 1 é constituído exclusivamente de predicados de estado, ter e ser, com o encaixe dos dois predicados positivos em ser, nos dois predicados negativos em ter, o que contribui para promover o fechamento dessa sequência. Do mesmo modo, a transformação 1 baseia-se em predicados de fazer, a começar por ele naufragou. Quanto à intensificação, ela se completa também por um enunciado de estado, mas estado invertido, produto da transformação. Um fragmento, por exemplo, que diz: tudo lhes pertencia. Nós poderemos continuar com as mesmas observações sobre a transformação 2, que são enunciados de fazer, e sobre o estado 2, que são enunciados de estado. Fragmentos onde ele diz: sobretudo ao norte da ilha, que são mais numerosos. Assim, a estrutura narrativa ela está ancorada na estrutura dos enunciados. E são eles, e não os pressupostos sobre a ação, que engendram a narratividade. Então, nós vemos, assim, emergir da narrativa de Leclésio, o núcleo de todo o dispositivo narrativo segundo a semiótica. Existe narrativa desde que dois enunciados de estado, estado 1, estado 2, sejam regidos e transformados por um ou mais enunciados de fazer. A fórmula do programa narrativo encontra-se inscrita nessa definição.
E é possível, então, ligar essa formulação sintática fundada sobre a transformação, a passagem de um dado estado a seu estado contrário por mediação do fazer. Então, é possível então ligar essa formulação sintática fundada sobre a transformação à formulação mais profunda da estrutura elementar. O quadrado semiótico, que condensa a estrutura desse texto, assume a dimensão semântica dos valores em jogo na narrativa e enuncia os seus percursos. Nesse texto temos paraíso ou inferno, que se tornam paraíso seguido de inferno, antes de se converter em nem paraíso nem inferno.